Paulo, um prazer recebê-lo aqui no Conselho de CEO. Muito obrigado pela sua presença. Zambrana, muito obrigado pelo convite a você, a Jovem Pan. Um prazer estar aqui mais uma vez com você. Muito obrigado. E eu já te pergunto, o mundo do futebol perdeu um grande jogador ou foi o mundo corporativo que ganhou um grande executivo? Me conta essa tua história aí de jogador de futebol do Huracan. Não, mas Zambrana, eu não era tão grande jogador, não. Eu jogava bem, sim. Tinha muita raça, era um líder dentro do campo, mas não tinha toda aquela arte para chegar a ser um grande jogador. Mas eu sempre falo que é um mundo diferente. É aquele mundo que eu fui criado e como fui para os Estados Unidos já não existe mais. Para as pessoas que estão assistindo, por exemplo, na época não existia a internet, não existia. Não existia o celular. Eu não estou falando do smartphone, não existia o celular. Então, na época, eu jogava nas categorias de base do Huracan. Isso que ano? E isso foi ano 83, 84, 85, por aí. E me fiz um vídeo na fita VHS. Você se lembra, Zambrana? Fita VHS. VHS, sim. agora é tudo digital, nesse estúdio maravilhoso. Mas na época era uma fita assim grandona, com uma câmera desse tamanho. E meu pai e alguns amigos me filmaram alguns vídeos. E fiz a edição, imagina, da época, como foi a edição, muito ruim. E fui para a embaixada americana, na época, para ver se eles ofereciam alguma bolsa de estudos pelo futebol, porque não tinha dinheiro. Aí eles me deram um livro desse tamanho e eu escolhi as universidades sem conhecer nada do sistema americano. Eu escolhi, sei lá, 20 universidades e me uma carta para as universidades com a fita VHS. E a carta falava, olha, meu nome é Pablo, eu jogo futebol nas categorias de base do Huracan, não tenho dinheiro, falo um pouquinho de inglês e estou procurando uma bolsa de estudos. Bem cara de pau mesmo, né? Não falava inglês. Mas imagina, na época eu tinha 16, 17 anos, né? Então, a maior parte das universidades... Um fato importante é que, na época, o Mundial dos Estados Unidos já tinha sido definido para ser no ano 1994. Então, os Estados Unidos queria fomentar, estimular o futebol, o soccer de lá, nos Estados Unidos. Aí as universidades começaram a oferecer os famosos scholarships, as bolsas deles, né? Aí eles me chamaram para fazer o tryout, que eles chamam, né? Uma prova. E aí fui visitando diferentes estados. Com 17 anos, imagina, meus pais tiveram que fazer uma carta para me emancipar em espanhol, né? Dando-me um tratamento de adulto. Eu viajei para os Estados Unidos e eu me lembro bem que foi no mês de outubro, já começando o inverno nos Estados Unidos. E o plano era fazer o teste, voltar para a Argentina e as universidades começam em setembro. Esse era o plano. Mas aí, quando eu cheguei em Chicago, eu me encontrei com um técnico rumano, ex-técnico do Steaua do Bucarest, que na época era um super time. E ele me ofereceu uma bolsa completa, porém, eu tinha que ficar aí na temporada que eles chamam de indoor, aqueles jogos dentro do estádio. Então, eu decidi ficar, então passei Natal, Ano Novo, com menos 30 graus, que nunca tinha vivido uma temperatura dessas, e sem família, sem amigos, sozinho com 17 anos. Então foi um início difícil. Os primeiros, eu falaria, 2 anos foram muito difíceis. Agora, olhando para trás, fica muito bacana, né? É a história bonita. A história é bonita. Mas lá eu tinha muitas noites que eu não jantava, né? Como não tinha dinheiro. E seus pais não tinham condições de te manter lá? Não, meus pais me deram tudo o que eles podiam, que foi $2.000 da época, e o dinheiro acabou. E era isso. Acabava o dinheiro e eu voltava. Então eu tinha que me virar. E com a bolsa de estudos, depois comecei a jogar bola em clubes semiprofissionais em Chicago, depois consegui um trabalho na Varig levantando as malas e fui me virando, né? Os primeiros anos foram difíceis. Você jogava em que posição? Eu jogava volante central ou defesa central, dependendo. Eu sempre tinha muita visão tática do jogo, muita raça, distribuía bem o jogo, mas principalmente eu jogava bem quando o time ia perdendo. Então, aquela vontade de virar o jogo,
Eu gostava mais quando o jogo era difícil que quando era fácil. Então você não era goleador, você era o homem de contenção. Longe de ser goleador. Fiz poucos gols, era homem de contenção e mais a visão abrangente do jogo.